Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque Matias Rojas pode pedir rescisão de contrato na FIFA. Eu vou te contar essa história. Teve proposta pelo Rollheiser, vocês lembram dele? Jogador que assombrou pelo Estudiantes de La Plata contra o próprio Corinthians na Sul-Americana. Falando em Estudiantes, a imprensa argentina tá dando que o Timão avançou pela contratação do lateral direito Leonardo Godoy, do Estudiantes. E tem uma operação chamada Gabigol, que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, e quando eu te digo que tem jogos para você apostar todos os dias, eu não tô brincando. Olha só, a gente está quase terminando o ano e tem bola rolando mundo afora. Pelo Sauditão, o Al-Feira contra o Al-Hilal. O Al-Hilal, favoritaço no jogo, você pode fazer a sua aposta lá também. Campeonato Italiano, Napoli e Monza, se liga. Genoa e Inter de Milão, a Inter favoritaça nesse jogo. E para fechar, Supercopa Turca com o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe. E o bacana desse jogo é que as odds estão altíssimas, todas acima de 2, para você poder apostar, se divertir, que essa é a ideia da Sportsbet.io, e quem sabe até faturar com várias modalidades. Eu estou falando só do futebol. Você pode apostar em todas as modalidades esportivas todos os dias. NFL, NBA, golfe, basquete, tudo que você quiser. Então, entra no site, te cadastra rapidinho e bora. Por quê? Porque aqui dá mais green. Vem pra eu. Olha, nós aqui trabalhando nas férias, né? Não é o cenário ideal, nem o áudio também, mas estou aqui para atualizar você. Para isso, preciso da sua inscrição. A gente está chegando, hein, em 900 mil inscritos. Falta muito pouco, gente. Cerca de 8 mil e alguma coisa. E está crescendo diariamente. Poxa, muito obrigado. Vocês estão comprando a ideia de verdade. Então, assim, minha gratidão para quem já se inscreveu. Para quem ainda não se inscreveu, é só o que eu peço, não custa nada. Bora? Vamos lá. Vamos falar do Timão, porque, ó, tem muita informação nesse vídeo, ó. Vamos começar com essa bomba sobre Matias Rojas, que o GE descobriu. O Rojas, cara, é impressionante. Ele é óbvio que, assim, aqui nem vou fazer nenhum julgamento sobre o comprometimento dele, o comportamento dele, que foram inaceitáveis desde que ele chegou. E eu até citei ele no vídeo quando falei do Rodrigo Garro, né, que o Corinthians estava fazendo uma proposta para o jogador, né, do Tajeres, para meia habilidoso, canhoto, aquela coisa toda, né, para não se tornar um novo Rojas, né, que é a preocupação. E até citei, calma, gente, pô, às vezes tem adaptação, né? O cara não entendeu ainda o que é Corinthians e acho que falta alguém chegar nele e dizer, irmão, vamos acordar, ó, aqui é o Timão, as coisas funcionam dessa forma. O Mano Menezes já deu letra em coletiva sobre isso, mas sei lá, está faltando, bom, ou se já falaram com ele, aí fica difícil mesmo, né? O cara não acordou para a vida mesmo, mas ainda tem uma temporada, depois de uma pré-temporada, então assim, eu tenho expectativa que ele ainda vá corresponder. Agora, vem essa informação que nada tem a ver com isso, tá? Porque aí a gente está falando de falta de pagamento de algo que o clube deve. Ninguém obriga o jogador ou o clube a assinar por determinados valores. E se o clube se comprometeu a pagar, tem que pagar. Isso é por direito do atleta. Ele jogando ou não jogando. Vocês viram o imbróglio que deu por conta do Luan, que ficou muito tempo aí sem poder jogar, treinando separado, e ele tinha que receber. Não tem jeito, está em contrato. A lei protege o jogador muito mais do que o clube nesse momento. Então não adianta, se daqui a pouco não paga, os caras vão na FIFA mesmo. Hoje já tem uma câmara de resolução e disputas dentro da CBF para virar um transfer ban da própria Confederação Brasileira de Futebol no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e aí vai para outra instância, vai na FIFA, reclama e tudo mais, daqui a pouco tem punição, tem sanção, o clube não pode contratar, isso pode dar um BO gigantesco. Então, não pode, gente, não pode. Direitos de imagem, não é salário, tá? Direitos de imagem no valor de 5 milhões de reais. E aí, o jogador, que acho que realmente não tá, e aí é um julgamento meu mesmo, uma impressão que eu tenho, não tá muito comprometido com a causa mesmo, ele não quer saber. Tá indo na FIFA podendo pedir rescisão de contrato. Eu acho que não é o único motivo que está fazendo ele cogitar essa possibilidade. Deve ter informações de que a comissão técnica está descontente com ele com algumas coisas, deve, sei lá, não ter gostado de alguma coisa, de alguma situação, deve ter se arrependido, não sei. Eu acho que ele realmente não chegou legal. Pode ser que, repito,
com uma pré-temporada, começando de novo, que ele consiga mostrar o seu futebol, mas a liga não aconteceu ainda. E aí, daqui a pouco o cara precisa de uma desculpa, e o Duílio deu essa desculpa para ele está indo na FIFA reclamar que não recebe esse salário e pode até pedir a sua rescisão de contrato. Salário não, direitos de imagem, mas 5 milhões de reais. O Corinthians está esperando uma parcela do Nottingham Forest, pelo zagueiro Murilo, no valor de 30 a 35 milhões de reais, para quitar algumas pendências que tem com o elenco atual, inclusive. Jogadores que até já foram liberados, Renato Augusto, Gil, Juliano, que têm pendências a receber. Tudo isso ainda dentro da gestão do Willian Monteiro Alves. Meu Deus do céu. Ou isso vai cair no colo do Augusto, e o Augusto vai ter que resolver a partir do dia 2. O fato é, o Rojas ainda não recebeu, está descontente, e os próximos dias serão emocionantes, digamos assim, nesse sentido, para saber se ele vai procurar a FIFA para pedir a sua rescisão, ou se ele vai, ou se alguém vai conversar com ele vai baixar a bola e tudo mais, e precisa, tá? Porque isso também não colabora para a imagem do jogador. O torcedor não entende muito isso. Poxa, você está ganhando bem pra caramba, direito de imagem, o que é 5 milhões? O torcedor faz essa relação. Para quem já ganha quase 1 milhão por mês, entre salário, luvas, aquela coisa toda, você tem que jogar a bola primeiro, né? Porque até agora você não jogou. O torcedor não faz essa relação. E estou falando seriamente, não estou debochando do torcedor, não, pelo contrário. O torcedor ele é passional e ele quer que o jogador se entregue, ele quer que o jogador jogue acima de tudo e não fique cobrando dinheiro do clube antes de jogar, né? Mas por isso que eu falo que no todo a relação ela compromete a imagem do próprio jogador perante a torcida, que já não é legal. Então, vamos ver como é que tudo se resolve na sequência. Vamos seguir, porque o agente do Benjamin Hohlheiser, vocês lembram dele? Confirmou que o Corinthians fez uma proposta por ele. Um meia argentino de 23 anos, que jogou demais nessa temporada pelo Estudiantes e fez um golaço contra o Goiás, foi destaque do time na Sul-Americana. Cara, ele barbarizou contra o Corinthians e só não classificou o Estudiantes no tempo normal, naquele jogo maluco em que o Estudiantes teve, sei lá, 60 finalizações contra o gol do Cássio e o jogo acabou indo para os pênaltis depois de um 0-0, porque o Cássio estava lá e porque a trave não deixou, porque o Hohlheiser era para ter realmente acabado com aquele jogo. Ele joga muita bola, meia de personalidade, canhoto, que tem arremate, tem assistência, e o Corinthians fez uma proposta. O agente do jogador confirmou ao GE que houve proposta, mas ele está se transferindo ao Benfica, está indo jogar em Portugal. Essa foi a confirmação do empresário, embora tivesse uma proposta do Corinthians. Então, o Corinthians perdeu essa concorrência, a gente até entende, né? Um clube da Europa, mesmo que seja no futebol português. Acho que não é nem uma questão financeira, porque o Corinthians está com bala na agulha para contratar. Imagino que a proposta tenha sido em torno de 4 a 5 milhões de euros, e mesmo assim dava para competir. Mas às vezes tem o projeto do jogador, jogar na Europa, o Benfica, aquela coisa toda, daqui a pouco disputar uma Champions, enfim. Mas o Corinthians não conseguiu. E está mapeando, e isso é um indicativo, o mercado sul-americano, atrás desse meia. Isso está muito claro, pelo menos, né, nas últimas informações que a gente tem, o Rodrigo Garro e também agora o Benjamin Hohlheiser. Falando em Estudiantes, o diário Cielo Sports, que acompanha muito o futebol argentino, noticiou que o Corinthians avançou na contratação do Léo Godoy, lateral direito do Estudiantes, que foi um dos destaques do time na temporada também. Inclusive a notícia diz que o Corinthians avançou na negociação, que ele tinha outras propostas, inclusive do River Plate, mas que o Estudiantes já cedeu, né, para o Timão, que realmente fez um esforço para contratar. Os valores colocados na matéria são de 2 milhões de dólares por 50% do passe, porque os outros 50% estão divididos entre Tajeres e Atlético Rafaela. E com isso o Léo Godoy estaria sendo contratado pelo Corinthians, questão apenas de formalizar, e o Estudiantes já estaria pensando na reposição, que trata-se de Eros Mancuso, que foi um jogador inclusive especulado pelo próprio Corinthians, mas essa é a ideia do Estudiantes, vender o Léo Godoy para contratar o Eros Mancuso, e com isso o Corinthians estaria contratando esse lateral argentino para fazer essa reposição ao Rafael Ramos, ao Bruno Mendes, enfim, para ser um reserva do Fagner, ou quem sabe até disputar a posição e por que não ser titular. Vamos falar dessa operação Gabigol, eu sei que vocês estão curiosos com isso, porque eu estava ouvindo meu amigo Thiago Salazar da Gazeta Esportiva. Essa notícia já tem
um tempo já, né? Ela foi amplamente divulgada, trabalhada, que Corinthians e Flamengo negociam a ida do Gabigol para o Timão. Obviamente, a parte do Flamengo nega, o Augusto Melo fala em conversas, o Rubão, que é o diretor esportivo, também fala em conversas. E o Salazar, ele traçou um panorama muito interessante, e aí vou trazer aqui para vocês, de que sim, o Corinthians não desistiu, o Corinthians quer o Gabigol, o Corinthians tem convicção de que pode convencer o Gabigol e vai apresentar um projeto ao jogador, para que ele seja a estrela do time, para que ele ganhe o salário top do elenco, que talvez seja até menos do que ele ganha no Flamengo, porque o Flamengo tem algumas dívidas com ele, que na composição acabam tornando o seu salário superior a 2 milhões de reais. O Corinthians vai oferecer um pouco menos, mas daqui a pouco, até diluindo isso ao longo dos meses, você consegue formalizar isso. A questão é, o Gabigol precisa querer jogar no Corinthians. E o Gabigol está se mostrando sensível nesse momento. O Flamengo precisa querer liberar o Gabigol, e o Flamengo já topou conversar. A questão é que, publicamente, o Flamengo não quer essa marca de liberar o Gabigol. Lembra que a gente falou do Cássio, que o Augusto aceitaria conversar uma liberação do Cássio, porque tem no Carlos Miguel um substituto interessante, mas não quer esse carimbo de liberar o Cássio? Pois é. A gestão Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, Bruno Spindel, eles não querem esse carimbo de liberarem o Gabigol, ainda mais para um rival, digamos assim, né, pelos principais títulos, porque o Corinthians pode se fortalecer muito, ainda mais na figura do Gabigol. Eles não querem isso, mas eles topam conversar. Por quê? Porque a relação do Gabigol com o Tite não é boa. E o Corinthians sabe disso, o Gabigol sabe disso, o Flamengo sabe disso. O Gabigol sabe que em 2024, embora seja o último ano de contrato dele com o Flamengo, ele não vai jogar tanto quanto gostaria. O Corinthians quer oferecer ao Gabigol titularidade, minutagem, ser a estrela do time, jogar para ele, dar um outro status para ele e ainda assim pagar um bom salário, acima de 1,5 milhão de reais. E dá para compor aí, dependendo com outras situações, para chegar próximo do que ele ganha no Flamengo. A questão é ele precisa querer. Então o Corinthians vai fazer isso e vai, todo mundo tem que transformar a ideia de que o Flamengo não queria perder o Gabigol, mas a proposta foi recusada. O Gabigol não queria sair, mas sabia que precisava jogar, né? Queria jogar, e com o Tite talvez ele não jogasse tanto assim. Tem uma Olimpíada pela frente, tem Copa do Mundo daqui 2 anos, enfim, o Gabigol, se tiver aspirações por seleção brasileira, pode pensar nisso. E o Corinthians está na parada para fazer essa proposta e, obviamente, né, tem que conversar com o Flamengo. Mas não tem essa de multa rescisória, gente. Multa rescisória, você não vai pagar 200 milhões de reais para tirar o Gabigol do Flamengo, mesmo que ele tenha contrato, porque é só mais 1 ano de contrato. Então, em 6 meses ele assina um pré-contrato e sai de graça. O Flamengo tem que pensar nisso também. E tem que, obviamente, fazer uma composição interessante para todo mundo. E aí jogadores podem entrar na parada. Já falamos aqui, o Tite quer o Fausto Vera. Aí pode ser, né, como eu falei para vocês, da negociação com o Thiago Maia. E aí pode ser que outro jogador seja colocado no negócio. O Salazar citou o garoto Wesley. O Wesley pode ser um garoto, tem 18 anos, é um grande ativo do Corinthians, grande poder de mercado, porque o Rubão já disse que o Yuri Alberto não sai. Falou que o Fausto Vera não foi cogitado, mas a gente sabe que o Tite quer ele. Só que aí tem a questão Thiago Maia. Será que o Fausto vai no negócio pelo Gabigol ou pelo Thiago Maia? E aí o garoto Wesley pode ser um ativo muito interessante, porque aí você consegue abater algum valor, você dá uma parte em dinheiro, parcela aqui, dá jogador, aquela coisa toda, para fazer uma composição em que todo mundo perceba o seguinte: cara, não tinha o que fazer, o Corinthians chegou com uma proposta muito boa, o Gabigol quis trocar de ares, o Flamengo não quis perder o seu ídolo, mas enfim teve que liberar. Esse é o discurso. É isso que o Corinthians está tentando junto ao Flamengo para ter Gabigol. Eu acho que... Eu não tenho como dizer para vocês que eu acho que vai rolar, eu acho que não vai rolar. Eu só acho assim, o Augusto Melo já teria negado se ele tomasse um não veementemente ou uma cara na porta. Eu acho que isso já teria acontecido. Como isso ainda não aconteceu, é óbvio que as conversas estão rolando e a coisa só pode avançar mesmo a partir do dia 2. Então, preparem-se, porque o Corinthians vai forte para fazer a proposta, para fazer essa mega operação e tentar trazer Gabigol para São Paulo. Se vai conseguir, a gente não sabe, mas isso está posto e o Flamengo
me parece que não vai oferecer tanta resistência, embora publicamente diga o contrário. E o Gabigol tá na dele, tá esperando o que vai acontecer, mas ele quer jogar. E no Flamengo, ele vai jogar, evidentemente, né, se ele ficar, mas o titular do Tite é o Pedro. E essa relação Adenor e Gabigol, ela pode facilitar, inclusive, para o Gabigol jogar no Timão. Comentem aqui o que vocês acharam dessas notícias todas. Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever. Eu volto na próxima ou a qualquer momento com novidades. Valeu? Tchau!